Boa tarde, gente. Vamos iniciar a última mesa de hoje, a mesa 4, que chama Bases Teórico-Conceituais, Efeitos e Desafios dos Programas de Suporte de Pares. Eu sou Juliana Molina, estou na coordenação junto com a professora Rita, do Observatório de Saúde do Estudante, da UFRJ. E nessa mesa final, na qual teremos a participação de trabalhadores de suporte de pares e pessoas usuárias e familiares, através da abertura, né, para fala, pergunta, interação com a mesa. Vamos percorrer brevemente os fundamentos teóricos e conceituais que sustentam os programas de suporte de pares, bem como seus efeitos, impactos e desafios. Nesta mesa, abriremos a possibilidade dos presentes de conversarem com a gente. Se vocês quiserem escrever ou levantar a mão no final, a gente deixa aberto para quem quiser participar. Eu vou chamar para compor a mesa o professor Eduardo, que já está aqui com a gente. Vou repetir um pouco, né, sobre ele, porque a gente vai dividir as mesas na gravação. Então, o professor Eduardo é coordenador emérito do projeto de pesquisa Transversões, Saúde Mental e Drogas, Abordagens Psicossociais e Trabalho, vinculado ao programa de pós-graduação em Serviço Social da UFRJ, e assessor de programas de suporte de pares. Convido também o Edivaldo Nabuco, que é usuário, militante da luta antimanicomial e doutorando em Psicologia Social na UFRJ. Então, eu vou falar muito rapidamente sobre os conceitos, de onde que a gente está sustentando teórica e conceitualmente o programa de suporte de pares. O primeiro é a chamada psicologia comunitária. O primeiro livro brasileiro foi meu, lá em 1985, e tem toda uma introdução e livros de psicologia comunitária, que é exatamente pensar estratégias de atenção e em saúde, saúde mental, assistência social, que trabalham com a comunidade, com grupos, né? Essa é a característica, e valorizando a experiência e a cultura, principalmente da maioria da população. Tá? Então, tem literatura sobre isso. Depois, um outro conceito importante é resiliência. Na física, se refere à resistência de materiais a ataques e choques. E em saúde mental significa características de pessoas que passam por experiências difíceis na vida, mas que não necessariamente vão ter um impacto e um sofrimento mental significativo. E o que é importante é que hoje, os teóricos sobre a resiliência, tem muito material escrito sobre isso, mostram que a resiliência pode ser estimulada nas pessoas, mesmo que as pessoas já tenham um sofrimento mental, mas elas podem aumentar a capacidade de resiliência delas. E uma das características, vamos dizer, das possibilidades é conquistar essa fala de si, e inserção em psicoterapia ou dispositivos de efeito terapêutico, como os grupos de ajuda mútua e suporte. Né? Outro conceito importante são os conceitos de empatia, compaixão e cuidado. Empatia é algo que os mamíferos superiores têm. E eles podem, por exemplo, lobos, onças não tanto, mas as leoas, os macacos, eles entendem a linguagem do outro para caçar, por exemplo, quando o outro está sofrendo. E isso eles trabalham em conjunto para diminuir o sofrimento ou o risco que um animal está sofrendo. Né? A compaixão, então, empatia é algo que nós recebemos por herança, inclusive genética, essa capacidade.
Mas nós humanos temos algo a mais, uma outra camada, que é o fato de, por exemplo, você ler um romance e se, vamos dizer, emocionar com a experiência da outra pessoa. Então, existe uma capacidade de comunicação simbólica, né, que passa pela linguagem e pelos valores éticos. Isso só os humanos efetivamente têm. E a compaixão no suporte de pares, alguma coisa que a gente nota na seguinte direção. Eu passei por experiências muito difíceis e eu sinto compaixão das pessoas e não quero que elas passem por aquilo que eu já passei. E o trabalho do suporte de pares é muito na linha da compaixão. O que eu posso fazer para diminuir o sofrimento do outro, para não ter que passar por todo o sofrimento que eu passei quando eu não tive apoio? Então, a compaixão, e é isso que faz o trabalho de produzir cuidado. Então, existe literatura sobre isso, tá? E é uma literatura importante. Depois, a questão de gênero e da feminilidade. Quer dizer, durante toda a história humana, até praticamente o século XX, quem cuida era um trabalho julgado para as mulheres. Os homens vão para a guerra, vão para fazer o trabalho fora, etc. Então, existe uma opressão de gênero nesse sentido, de que há uma naturalização de que quem cuida é a mulher, que teria todas as características naturais de cuidar melhor. A gente sabe que essa é uma visão. É claro que toda essa história deu características da feminilidade que a gente valoriza no nosso trabalho. Essa sensibilidade para o sofrimento do outro, para identificar isso, tem a ver também com a criação dos nossos bebês, das crianças. Mas esse trabalho pode ser dividido. Esse patriarcado pode ser modificado. E quando a gente trabalha principalmente com os familiares, a gente está lidando com toda essa opressão de gênero e o reconhecimento de que tem um buraco da assistência que dá o suporte, principalmente às mulheres que cuidam. Os homens também cuidam, e nós temos 2 bons familiares cuidadores aqui no grupo. Então é possível desenvolver essas características que estavam julgadas só na mão das mulheres também para os homens. Vocês viram o Yuri, o seu Luiz estava aqui, né? Eles são muito bons cuidadores, né? E isso implica que nós precisamos, tanto na esfera doméstica das relações, vamos dizer, interpessoais, mas também nas condições de trabalho e salário que as mulheres e que os cuidadores recebem. Né? Então, um programa de suporte de pares pressupõe, então, uma visão feminista. Isso, nós somos explícitos para dizer isso. Né? Dar suporte aos familiares, mostrar sua relevância nos serviços, o valor social e econômico do trabalho de cuidar na sociedade, contra a opressão de gênero, que os trabalhadores sejam assalariados com boas condições de trabalho e de salário. Né? Hoje, por exemplo, na Itália, que é uma experiência de reforma psiquiátrica que nos inspirou, hoje os trabalhadores de suporte de pares criaram uma associação nacional de trabalhadores de suporte de pares, estão reivindicando o reconhecimento dessa função no governo e depois vão partir para a luta. Né? E os homens podem desenvolver essas boas qualidades que estavam mais associadas ao feminino, né? E não é necessário, vamos dizer, quer dizer, a gente pode não abrir mão dos projetos de vida e autonomia pessoal dos cuidadores. Que essa é algo que os familiares falam muito, né? De que eu estava colado no meu filho ou na minha filha, né? E agora eu posso também pensar num projeto de vida minha. Que eu posso ter um pouco da autonomia e conquistar essa dimensão de que
o fato de ser cuidador não implica eu sacrificar minha vida e o meu projeto de vida em função disso. Outra base é algo que o Carl Gustav Jung, que era um psiquiatra suíço, trabalhou com Freud, ele identificou, que é o seguinte: para ele vai além de Freud no sentido de dizer que, além do inconsciente familiar que nós recebemos dos nossos pais, da família e da cultura, existe uma dimensão que é mais profunda, que é o tal do inconsciente coletivo, que se sustenta em experiências e desafios repetidos por geração em geração, que ele chama, então, dos arquétipos, que são estruturas básicas do inconsciente coletivo humano. E há arquétipos para cada grande desafio, a relação mãe-filho, pai-filho, as mudanças trazidas por um bebê, por exemplo, o educador e o aprendiz, e tem o arquétipo do curador ferido. Nós trabalhamos com esse arquétipo. Significa, e outra coisa, todo arquétipo tem dois polos opostos e contrários, né? Nós também sofremos, mas à medida que eu tenho outro polo, que quando eu ajudo o outro, eu sou o outro polo oposto, do cuidado. E toda vez que alguém está sofrendo e pede ajuda, isso em todas as pessoas, o arquétipo do curador ferido é mobilizado. No candomblé, que é o mito, porque nos arquétipos, a base que o Jung estudou, são os mitos que são muito semelhantes em diversas culturas. E no candomblé, por exemplo, quem é o Omolu, ou Obaluaê? É aquele que teve varíola na infância, foi discriminado e segregado da sua comunidade, viveu sozinho, rejeitado na sociedade, nos matos, na floresta. O corpo é todo marcado pelas marcas da varíola e pelos, vamos dizer, os arranhados da floresta, etc., mas que desenvolveu os seus formas próprias de cuidar. E quando a comunidade está doente, quem é que eles chamam? É o Omolu. Na cultura grega, a gente tem o Quiron, que é um centauro que ensinava os heróis a cuidarem das suas feridas na batalha. E o Quiron, ele foi ferido pelo Hércules com uma flechada venenosa. Ele deveria morrer, mas ele era também um titã, meio deus, ele não morria. Ele ficou com uma ferida incurável. E o fato dele ter uma ferida incurável tornou-se um melhor curador e um melhor médico. Então, o Quiron é um curador ferido. E qual o outro da nossa cultura? Jesus. Nós tínhamos no Velho Testamento um Deus distante de nós, que era vingativo, né, punitivo, e que ele, então, solta um filho no meio de nós para viver a condição de ferido e torturado até a morte. E a partir daí ele se torna um melhor curador de almas. Então, nós trabalhamos com algo muito profundo no nosso inconsciente coletivo, que é esse arquétipo do curador ferido. E esses são arquétipos que todas as culturas têm no seu inconsciente coletivo. E nós mobilizamos isso e dizemos, isso que vocês estão fazendo é acionar esse arquétipo profundo dos mitos mais profundos das diversas culturas. E nós trabalhamos também com o conceito de recovery, que a gente não tem tradução, vamos dizer, consensuada no Brasil. É uma abordagem que hoje, vamos dizer, toda a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, trabalham no sentido de, eu vou colocar para vocês, eu não vou entrar muito, o recovery significa
tem várias dimensões, significa um processo singular de cada pessoa, usuário e familiar, de lidando com sofrimento mental, elaborando isso, reconhecendo limites e potencialidades. O movimento internacional de usuários valoriza essa dimensão aqui, que é muito importante. Mas ela implica também um movimento social de luta, uma assistência cotidiana dos serviços baseado no recovery, tanto para a saúde mental, drogas e também trabalho nas prisões. Aquele que viveu a prisão lá, cometeu algum crime, etc., ele é também trabalhado e dentro das prisões dizer, eu também tive aqui dentro e eu vou te ajudar nesse trabalho. Depois, é o suporte de pares, né? Contratação dos trabalhadores, significa uma política de saúde mental e drogas, hoje está na ONU, na OMS, em vários países, e isso se articula com uma política de saúde mental com as lutas por justiça e equidade social no território. E é por isso que tem a ver com o que a gente chama com a intersetorialidade, as lutas sociais, etc. Então, recovery implica todas essas dimensões. Eu não vou dar muito mais detalhe, mas tem uma literatura internacional imensa sobre isso, e hoje assumida pela ONU e Organização Mundial de Saúde. E acentua muito a questão dos direitos humanos. E o empoderamento. E o empoderamento é um livro que eu publiquei em 2003, sintetizando um pouco vamos dizer, as características desse conceito na literatura internacional. Eu vou partir para um último, aqui tem muitos detalhes, né? Mas para explicar o seguinte, são várias estratégias de empoderamento das pessoas e grupos oprimidos, né? E a gente acredita que o grupo de ajuda mútua e o trabalho de suporte de pares, ele vai permitir um maior cuidado de si, desenvolvido pelos próprios usuários e familiares. O grupo de ajuda mútua é uma estratégia também de atividades fora do grupo, atividades sociais, culturais, esportivas, de explorar a cidade, os recursos da cidade. E parte também para a defesa dos direitos. Essa defesa pode ser feita de muitas formas. Você pode ajudar um colega usuário a resolver um pepino com a família, ou com o vizinho, ou ajudá-lo a ir junto com ele, por exemplo, no INSS para resolver um pepino, ou pode ser profissional. Pode ser um trabalho que vai implicar, por exemplo, ir na Defensoria Pública para retirar, por exemplo, um processo de incapacidade civil. A luta contra a discriminação e estigma, que é diária, né? Como é que se lida quando você é discriminado? Então, isso também é uma estratégia, tem várias estratégias de luta contra o estigma e que tem a ver muito também com a luta antimanicomial, o protagonismo na sociedade, ou mostrar que o usuário familiar podem trabalhar como vocês trabalham, né? Estudam, etc., ou fazem arte. Né? Tudo isso tem a ver também na luta contra a discriminação, e isso implica aumentar o empoderamento, aumentar a resiliência, e a gente trabalha também valorizando isso que vocês viram aqui, narrativas pessoais em primeira pessoa. Né? Nós publicamos, eu faço questão de aprendi com os norte-americanos, esse livro aqui, ó, Reinventando a Vida. Esse livro foi publicado em 2005 e tem histórias, são 18 histórias pessoais escritas em primeira pessoa de pessoas usuárias da saúde mental. Eu vou rodar para vocês. Isso, vocês viram aqui as pessoas falando em primeira pessoa. Esse livro está disponível, inclusive, para aquisição na internet.
Então, a gente trabalha com esse recurso também de valorizar as narrativas pessoais de vida. Tá? E estamos agora, o Projeto Transversões está trabalhando com uma narrativa de uma familiar importante, que é a Iracema Polidoro. Vai ser um livro sobre a vida dela e a luta antimanicomial. E vai ser, já adianto, que vai ser uma abordagem feminina, uma história da reforma psiquiátrica contada a partir do olhar feminino, que não existe ainda. Então, esses são os conceitos básicos que sustentam o nosso trabalho. Então, não é simplesmente um trabalho que não tem sustentação. Isso tem muita teorização, sistematização e publicações que sustentam esse trabalho. E agora eu quero falar um pouco sobre os efeitos, impacto, e aí nós vamos abrir o debate com vocês. A base desses dados sobre efeitos e impacto, primeiro, tem uma pesquisa que eu faço continuamente, baseado no diário de campo das reuniões de supervisão, no atendimento, participando dos grupos de ajuda mútua, no depoimento dos facilitadores. Estou sempre com um caderninho desse tamanho, assim, anotando coisas, e vou aprendendo muito com vocês. Mas tem também, na esfera internacional, numerosas pesquisas, até experimentais, com uso de escalas específicas e também qualitativas, e há um consenso sobre os efeitos e impactos positivos dos programas de suporte de pares. A gente tem acesso a um estudo de uma colega da Bahia que fez uma revisão sistemática desses artigos e é consensual na literatura internacional de diversos países o impacto positivo do suporte de pares. Então, e agora eu gostaria que vocês também comentassem. Quais são os efeitos e impacto dos grupos de ajuda mútua e dos programas de suporte de pares? Eu vou listar alguns e eu vou abrir para a gente comentar. Primeiro, um efeito que é o efeito que tecnicamente a gente chama de catarse, que é livre expressão e desabafo dos conflitos, angústias e ansiedades. Isso que ocorre principalmente nos grupos de ajuda mútua, né? E depois das pessoas falarem dessas angústias, dessas experiências, eles são acolhidos e têm o apoio emocional no grupo. Então, isso tanto para usuários quanto familiares. Há uma diminuição do isolamento social. E é muito interessante, particularmente nos grupos de usuários, porque a experiência do transtorno ou do sofrimento mais severo faz com que as pessoas se isolem e tenham muito medo de serem atacadas ou de atacar, porque às vezes o inconsciente invade a consciência e uma coisa que o outro falou te associa com algo difícil e você, muitas vezes, ataca quando você está num período difícil. As regras do grupo de ajuda mútua permitem você sentir que é possível trocar experiências, permite que você recrie amizades sem necessariamente essa projeção maciça que existe quando a gente fala do sofrimento mais severo. Então, o grupo permite novos vínculos e iniciativas também de sair junto, amizade, etc. Então, a diminuição do isolamento social. Outra coisa é o autoestigma, você introjeta o estigma e a discriminação, você se sente desvalorizado para você desenvolver autoestima. Porque você valoriza as próprias experiências, se auto-reconhecendo como pessoa, né, e sujeito, e isso leva a maior autonomia. Isso que foi falado aqui também, a desdramatização. No grupo, à medida que você entra no grupo,
eu tenho a pior experiência do mundo, se faz de vítima, etc. E aí você começa a escutar a experiência dos outros. Pô, eu achava que a minha experiência era a pior do mundo. Os outros vão falando e vão dizendo, olha, eu vivi isso, eu vivi aquilo, e está vivendo e tem uma vida, às vezes, melhor do que a minha. Então você começa um processo de desdramatizar sua própria experiência. E mais, a experiência dos facilitadores faz com que a experiência de sofrimento, de estigma, seja algo valorizado e isso é valorizado porque esse é o trabalho. Essa experiência é uma experiência de competência para ajudar o outro. Então, do estigma que você sofre, você passa a ter algo que é valoroso e que me permite trabalhar com os outros. Né? E isso, depois eu quero que vocês comentem. Tá? O que vocês acham disso tudo? Outra coisa, relação com medicamentos. Existe uma tendência à medicamentalização, à medicalização do sofrimento mental. E o suporte de pares é uma estratégia anti-medicalização, né? No sentido de reconhecer a importância dos efeitos terapêuticos e colaterais do remédio. Aprendi muito com os usuários. Esse remédio me engorda, esse remédio me brocha, tem que baixar a dosagem, tem que negociar com o médico isso, e se empoderar para negociar com o médico, e diminuindo a medicação. E aí, gerando um maior poder para negociar prescrição e redução de uso. Mais um efeito, diminui os sintomas. Eles não interrompem totalmente, uma diminuição do número e frequência e duração das crises, tanto para o usuário, e aí é para o usuário. E se cria novas estratégias e maior competência de lidar com esses sintomas. Isso é muito interessante, que a gente aprende nos grupos com vocês, né, nessas estratégias de lidar com os sintomas. E, ao mesmo tempo, competência quando a barra está pesada para buscar suporte e tratamento adequado. Mas o grupo, à medida que empodera, gera mais autonomia, leva a mais motivação e busca de oportunidades sociais, educacionais, culturais e trabalhos. E outros dispositivos terapêuticos que estão disponíveis na cidade, inclusive arte, centros culturais, recursos sociais, etc. Né? Eu digo para vocês o seguinte, nós perdemos bons trabalhadores de suporte de pares, porque na medida que entraram aqui, começaram a cursar a universidade e hoje estão trabalhando como profissionais por aí. É muito interessante. Eles começam, e a gente faz questão de divulgar cursos, eventos, etc., que vocês, trabalhadores, costumam frequentar. Né? Depois, o programa permite experiência de novos papéis sociais mais valorizados. Por exemplo, eu levei o Milton e o seu Luiz para dar aula para mim na Escola de Serviço Social, sobre protagonismo dos usuários familiares. No final do ano, do semestre, eu pedi aos alunos para avaliar o meu curso. E eles falaram o seguinte, olha, a melhor aula do semestre, de todas as disciplinas, foi do seu Luiz e do Milton. Me desbancaram. Então, esse negócio de dar aula, deles participarem da capacitação, fazerem viagens para eventos. Toda vez que nós somos convidados para ir para o congresso, por exemplo, de saúde mental, e eles são convidados, eles definem quem é que vai e o que vai participar da capacitação. Então, às vezes, é a primeira vez que eles viajam de avião, vão ficar em hotel, etc, etc. E alguns participam também no controle social.
Há também uma maior participação no serviço, nos movimentos sociais, particularmente nas assembleias, as associações, né? Nós estamos aí com todo o movimento hoje, com 2 grandes articulações nacionais de usuários e familiares, reivindicando inclusive o suporte de pares, né? E nessa luta pelos direitos e militância social. E algo que é um efeito muito importante, que é o programa aperfeiçoa, e a gente já falou isso, o acolhimento e a escuta dos profissionais para as questões sensíveis das pessoas usuárias e familiares. Se vocês que estão aqui, profissionais, quiserem falar sobre isso, é muito importante. Tá? E alguns efeitos são imediatos, outros não, mas cada um tem seu tempo. Mas esses sempre são os efeitos que a gente percebe. Deixa eu ver, eu acho que só tem os desafios, mas eu quero ficar nesses 2 slides aqui, e agora eu quero ouvir vocês. Primeiro, o nosso amigo Edivaldo. Alô? Bom, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui nesse seminário, achei o seminário muito bonito. Eu estou um pouco cansado porque ontem foi a pré-estreia do filme sobre Frantz Fanon. E a pré-estreia começou 9h30, foi até meia-noite, eu acordei 5h30, então estou um pouquinho cansado, mas estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. E eu recomendo que todos vá assistir o filme do Frantz Fanon, que é um filme muito bonito. E assim, o Eduardo trouxe a questão do empoderamento, e a definição de empoderamento é o aumento do poder contratual de pessoas e coletivos submetidos a um longo período de opressão e discriminação. Então, quando a pessoa consegue se libertar dessa discriminação e opressão, ela está sendo empoderada. A raiz aqui no Brasil do empoderamento, ela está muito ligada a Paulo Freire, com a pedagogia do oprimido e com a teologia da libertação. A pedagogia do oprimido é que a pessoa ela tinha que ter consciência da sua situação de opressão para ela poder se libertar daquela condição de oprimido. E a teologia da libertação, ela traz a ideia de que a salvação tem que ser feita nessa vida. A gente não pode esperar uma outra vida para a gente ser salvo, a gente tem que ser salvo nessa vida. Então, o empoderamento no Brasil ele se inicia com essas influências da teologia da libertação e da pedagogia do oprimido. Eu participei com o Eduardo trouxe a questão do curador ferido. Eu participei do livro Narrativas que o Eduardo fez em 2005, e a ideia do livro é que a gente pudesse compartilhar as nossas experiências de sofrimento e as estratégias que a gente utilizou para poder superar aquela condição de sofrimento. Então, por exemplo, tem um usuário que gosta de participar nos campeonatos de várzea, ele gosta de ser fichário e fazer as fichas dos jogos. Tem o Milton Freire, que tem uma fuga, uma linha de escape muito grande pela poesia. Então, são várias pessoas que tiveram a experiência do sofrimento psíquico, mas que encontraram estratégias para superar essa experiência do sofrimento psíquico. Esse livro foi publicado em 2005, eu dei meu relato, eu estava começando na saúde mental, fui internado em 96, fiquei 15 a 20 dias internado. Depois eu saí e comecei a trabalhar num projeto de TV comunitária chamado TV Pinel, que é uma estratégia de empoderamento. O Eduardo fala que a arte e cultura são estratégias de empoderamento. Então, pela TV Pinel, um trabalho apoiado como suporte de pares. Na TV Pinel, a gente tinha uma bolsa de trabalho. Depois da bolsa de trabalho, a gente conseguiu ser contratado pela CNT com uma ONG chamada CECIP, que é Centro de Criação de Imagem Popular. Então, a gente trabalhava para levar as questões da reforma psiquiátrica, mas a partir da visão dos próprios usuários. Isso em 2001, 2005 eu participei desse livro de narrativas. Em 2008, o Eduardo traz nos textos dele
em 2008, ele traz para o Brasil o programa Suporte de Pares. Então, o Brasil começa a receber o programa Suporte de Pares, que é uma experiência que já existia na Inglaterra, Holanda, desde a década de 1970. E lá na Itália, está se criando a Associação Nacional de Trabalhadores de Suporte de Pares. Foi criada a Associação Nacional de Trabalhadores de Suporte de Pares. Então, uma experiência assim, muito rica, que tem fundamentação teórica muito séria, e eu acho que a gente está avançando bastante aqui. Eu faço parte de um coletivo chamado Coletivo Participação, que foi criado em 2018 a partir de um curso de saúde mental e luta antimanicomial ministrado pelo professor Eduardo. Nesse coletivo, a gente tem trabalhado que o governo federal faça um financiamento federal para ampliação do programa Suporte de Pares no Brasil. A gente fez uma reunião dia 19 de março, foi uma reunião muito boa, e o governo federal falou que uma das metas que ele tem para esse ano é a criação do financiamento federal para o programa Suporte de Pares. Então, a gente tem essa militância, é uma forma de nos empoderarmos, a gente está reivindicando nossos direitos e a gente está avançando, a gente vai conseguir esse financiamento federal para o programa Suporte de Pares. O programa Suporte de Pares está aqui no Brasil desde 2008 e já teve experiências piloto em Porto Alegre e Alegrete, do Rio Grande do Sul, Parnaíba e Teresina, no Piauí, São Bernardo do Campo, em São Paulo, São Bernardo do Campos e Campinas, em São Paulo, e teve uma experiência também para imigrantes venezuelanos em Roraima. Então, é um trabalho que já está sendo, tem uma fundamentação teórica, a gente sempre fala que a gente parte da questão teórica, foi dito aqui na mesa, o papel da universidade, a gente sai de uma questão teórica para ir na prática e fazer com que sejam efetivadas políticas públicas. Então, eu estou fazendo um estudo sobre o programa Suporte de Pares, mas eu estou fazendo uma cartografia. A cartografia, ela faz uma crítica à ciência moderna, que inaugurou a psiquiatria, que a ciência moderna, ela tem como método separar o sujeito daquilo que ele está estudando. Então, você faz uma separação do sujeito-objeto. A cartografia não. A cartografia, ela entende que não existe essa separação sujeito-objeto, tanto o sujeito pesquisador quanto o sujeito pesquisado sofrem influência um do outro, e essa influência é benéfica, não é uma influência ruim. Então, eu estou fazendo uma cartografia do programa Suporte de Pares e estou acompanhando quais são os alcances e os efeitos do programa Suporte de Pares. Eu fiz um acompanhamento de algumas atividades, eu participei da reunião geral de fim de ano do programa Suporte de Pares, participei de uma reunião de capacitação na prefeitura, conversei com um amigo trabalhador do Suporte de Pares, e ali eu fiz alguns destaques assim, que eu queria trazer para vocês para encerrar e deixar vocês debaterem também. Assim, o alcance do programa do Suporte de Pares, o alcance quantitativo. Já são 37, na reunião no final do ano passado, a Denise Mercadante disse 37 trabalhadores de Suporte de Pares. Hoje foi dito aqui que já tem 40 trabalhadores. Então, um alcance muito grande de 40 trabalhadores de Suporte de Pares. Segundo a coordenação do programa de Suporte de Pares, os trabalhos serão estendidos para os deambulatórios e para adolescentes. Então, está avançando o alcance do programa Suporte de Pares. E esse ano, o programa Suporte de Pares completa 13 anos. Então, são 13 anos de existência que dá uma longevidade muito, muito interessante da gente. A gente vê que é uma política que deu certo e tem que ser ampliada ainda mais. O alcance qualitativo, adesão das pessoas usuárias. Conversando com esse amigo meu, que é trabalhador do Suporte de Pares, ele disse que ele faz grupos, já chegou a fazer grupo para 30 pessoas, que fica assim, difícil de lidar. A Luciana Paz trouxe aqui a dificuldade que às vezes todos querem falar ao mesmo tempo. Então, mas o que ele se destacou é que as pessoas estão indo nos grupos e isso faz com que elas fiquem
fiquem aderindo cada vez mais ao tratamento, elas aderem cada vez mais ao tratamento. Então, esse é o alcance qualitativo. O outro alcance que eu falei aqui é que está sendo feita uma mobilização para a gente ter o financiamento federal do programa Suporte de Pares e o sentimento de gratidão que os trabalhadores do Suporte de Pares demonstram por esse trabalho. Não é um trabalho assim, isso que eu estava falando, não há uma separação entre sujeito e objeto. Você interfere na pessoa, a pessoa interfere em você, e isso enriquece o ser humano. Então tem um sentimento de gratidão muito grande dos trabalhadores do Suporte de Pares em estarem fazendo esse trabalho. E os desafios do programa Suporte de Pares. Conversando com esse amigo meu, ele disse o seguinte, que ele está tentando formar novos trabalhadores de suporte de pares. Está avançando o programa, a ideia é que ele se estenda cada vez mais, então um desafio é formar novos trabalhadores, facilitadores de suporte de pares. Esse amigo ele disse que já tem 2 pessoas que ele considera que podem ser facilitadores, mas essas pessoas ainda têm dificuldade de falar em público, elas travam quando vão falar em público. Então, ele está trabalhando essas pessoas para essas pessoas poderem superar esse momento, essa dificuldade. E também a outra questão que aparece é trabalhar mais a questão racial e de gênero. A Denise Mercadante sempre traz esse marcador, dizendo que a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras de suporte de pares é de mulheres e negras. Então, acho que esse é um desafio também para o programa de suporte de pares estar pensando nesse aspecto. E o impacto dos trabalhadores de suporte de pares por exemplo, uma familiar disse que se redescobriu depois que começou a trabalhar no programa de suporte de pares. Um usuário disse que o programa de suporte de pares levou a dar outro sentido para a vida dele e hoje ele está na sua 2ª graduação. Uma familiar disse que o programa suporte de pares a retirou do isolamento social. E um usuário disse que o grupo de ajuda mútua ajuda os usuários a se verem como iguais. Então, esses são assim, os impactos. Mas deixa eu ver mais o que aqui. E uma outra questão que eu achei muito interessante é que, conversando com esse amigo meu facilitador do programa Suporte de Pares, ele diz que ele tira um espaço, um tempo do grupo para discutir questões, por exemplo, debater contra a violência que é feita à mulher. Porque ele fala que no lugar que ele trabalha era uma enfermaria masculina, a maior parte da equipe do CAPES é de mulheres e ainda tem mulheres em minoria no grupo de ajuda mútua. E disse que sua vida mudou, esse usuário disse que sua vida mudou depois que ele entrou no programa Suporte de Pares. Ele dizia que estava sem perspectiva de vida durante 8 anos, sendo no CAPES de domingo a domingo, e hoje já concluiu uma pós-graduação e está fazendo mestrado. Então, um pouquinho isso assim, que eu queria trazer para vocês, e me desculpa assim, se eu falei muito rápido, mas aqui é um pouco nervosismo de estar aqui com vocês. Obrigado. Sim. Então, muito obrigado, né, Edivaldo? Edivaldo é assim, essa metralhadora, assim, fala fluentemente, eu preciso de guia aqui, ele não, vamos embora, né? Vamos lá, eu acho que agora a gente quer abrir a conversa com vocês, ou por escrito, ou vindo aqui na frente, falar dando depoimentos, ou questões, perguntas. Se apresente. Eu sou Mara, sou familiar e sou facilitadora do suporte de pares no CAPCI 3, Maria Clara Machado. E uma coisa que eu não poderia deixar de trazer aqui foi quando o professor falou de viagens, né? A primeira vez que eu viajei de avião foi para fazer um trabalho com o suporte de pares. Isso, para mim, foi uma coisa muito legal e foi significativa, porque a gente, né, pobre, periférico, você sempre imagina, como é que é viajar de avião? Aí todo mundo fala, quando você viaja de avião, dá um frio na barriga, um desespero, não dá para sentar perto da janela. Eu estava lá, sentadinha do lado da janela, ainda pedi para o rapaz para me dar um lugar do lado, ele deu, não foi igual o menino do avião, não. E foi para onde? Tem que falar. Eu fui para Belém, gente.
E assim, eu fiquei esperando do início ao final da viagem, a tal do frio na barriga não aconteceu. Se um dia eu viajar de novo, eu digo para vocês se teve ou não frio na barriga, porque a primeira vez não teve. Agora, falando sério, gente, na semana passada, nós tivemos uma atividade diferente no grupo de suporte de pares no Maria Clara. E aí, o grupo conversando, vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, o que nós vamos fazer? E aí nós decidimos fazer uma festa das cores. E cada uma se organizou, vestindo roupa. Quem não tinha roupa, inventou uma roupa com canga, gente. Mas foi muito divertido, a dinâmica da coisa. E aí, qual era a proposta? Antes de entregar a lembrança que você trouxe, precisava falar um pouquinho do que era ali o espaço do suporte de pares e que diferença tinha feito. Houveram vários depoimentos, e o depoimento que mais me tocou foi quando uma mãe falou o seguinte: quando eu cheguei aqui, eu não gostava muito de falar, não. Mas você ficar aí rindo, cutucando a gente, eu vim. E agora, a quinta-feira, para mim, é um dia importante, porque é um dia onde eu consigo estar com vocês, eu consigo relaxar um pouco, eu consigo me ver. Então, essa questão do empoderamento dentro do suporte de pares faz com que as pessoas consigam se ver, se entender também como a mãe de alguém, aí eu estou falando, né, como familiar, a pessoa consegue se ver como a mãe ou o cuidador de alguém, mas consegue se ver como a pessoa que ela é. Porque muitas vezes esse cuidador e esse familiar vai se perdendo. Porque é tanta sobrecarga, é tanta sensação de que você está sozinho, de que a dor sua é tão sufocante que não vai ter como suportar, que quando você consegue chegar num grupo onde as pessoas te olham de igual para igual, vai mudando de dentro para fora. Primeiro, a pessoa vai mudando a maneira como ela se vê, a maneira como ela entende o mundo. Não é que a dor dela desapareça, não é que o problema que ela tem ali dentro da família, dentro da sociedade, mude. Mas a pessoa consegue mudar. E quando a gente consegue mudar, a gente consegue olhar as coisas de um ângulo diferente e vai se encontrando soluções. Então, um dos maiores impactos que eu entendo no suporte de pares é isso, é o se ver como gente, se ver como cidadão. Porque, a partir disso, as pessoas conseguem pensar em pedir coisas, em solicitar coisas que antes elas não conseguiriam. Uma coisa que talvez seja simples para muita gente é o sair de casa. No Maria Clara, nós temos o grupo Vamos Nessa, que a proposta é as famílias se unirem e irem para a rua. A gente vai à praia, a gente vai ao cinema, não tem nada para fazer, a gente vai ao Parque Madureira. Mas como é que vai? Pede transporte 10% das vezes. Gente, nós estamos na zona norte do Rio de Janeiro. E aí, se vocês entrarem no Instagram do Capci, vocês vão ver que não é mentira minha. Nós fomos para o Parque Oeste, lá em Oíba, depois de Campo Grande. Como? A gente foi de trem. Juntou a galera toda e fomos de trem. E aí, as crianças ficavam assim, porque eu nunca tinha andado de trem. Eu já tive uma atividade que uma criança falou: tia, que passeio legal! A gente andou de metrô. Menino, tu nunca tinha andado de metrô? Não. Talvez para a gente que é adulto seja uma coisa, mas que besteira andar de metrô. Gente, mas é uma descoberta de mundo. É um entender que o cuidado passa em alguns momentos pela medicação, mas nem sempre é isso. Passa por estar dentro de um consultório ali conversando com um profissional, mas passa pela vida. O suporte de pares, ele cria caminhos, ele abre mentes e, por isso, ele muda vidas. É sobre isso. Mais alguém quer contribuir? E esse povo gosta de falar, viu? Vocês estão vendo. Marilene, sou a Marilene do Capci Pequeno Rãs, em Sulacap, um dos primeiros Capcis aqui do Rio de Janeiro, 25 anos, 27. E eu queria dizer assim, não posso chegar num lugar desse e ficar
levar para casa a imensa gratidão de ter sido alcançada pelo suporte entre pares, né? A minha história na saúde mental veio convocada da escola, da educação, né? Essa criança que é diferente, essa criança que aprende rápido, essa criança que é agitada, né? Eles querem que a saúde mental dê conta, né? A gente sabe que é uma falha da educação. Mas aí eu chego na saúde mental de paraquedas, mas sou acolhida ali na CAPC Elisa Santa Rosa. Chego ali em 2022 e metade assim, de 2022 eu sou convidada pela Camila para poder participar do suporte entre pares. E ali, gente, foi assim um abridor de um divisor de águas na minha vida, porque ali eu não era mãe da Manu, ali eu era Marilene. E a partir daí a minha vida mudou completamente, né? Porque assim, mulher preta, periférica, e a gente fica invisível, né? A gente não tem voz. E ali a gente consegue falar das nossas dores, a gente consegue trocar, a gente consegue entender que a nossa dor não é maior do que o outro. O suporte entre pares, ele é eu não tenho nem palavras, assim, ele é um divisor de águas mesmo na vida dessa mulher, sabe? Porque ali mudou toda a minha história. Eu comecei a frequentar, eu comecei a me entender, eu comecei a me questionar, né? Como foi falado aqui, que o meu sofrimento não ia parar ali, não ia mudar a situação, porque a gente sabe que quando a gente tem um filho com qualquer tipo de transtorno, não vai mudar, mas o que muda é o meu posicionamento, o que muda é o meu cuidado com essa criança, né? O que muda é o meu posicionamento de informação mesmo, de questionar a escola, por que ela não vai ficar, por que o horário dela vai ser reduzido, por que está dando essa crise de ansiedade, convocar a escola nesse cuidado, dizer que não é medicamento, sabe? Trazer a reunião, falar sobre racismo, porque, né, uma menina preta num colégio elitizado, né, com algumas questões, é favelada, é isso, é aquilo, né? Então, assim, ali naquela reunião da gente trocar e a gente começar a falar sobre isso com as outras mães que tinham problemas piores, que tinha dias que eu ia na reunião, eu tinha um desejo enorme no meu coração que chegasse naquela terça-feira, que era a reunião ali. E porque ali eu saía lavada, eu saía leve dali. E porque eu entendia que tinha várias questões, todo mundo, aquela troca, mas tinha um alívio, tinha uma conversa sobre aquilo, tinha uma informação sobre aquilo, uma mãe ajudava a outra. E aí eu comecei a frequentar aquela reunião. E eu fui convidada para poder estar trabalhando no suporte entre pares. E ali foi um divisor de águas, como eu estou sempre falando, porque tem tido um fruto na minha vida hoje, né? Eu me coloquei, eu me posicionei, eu vi que a Manu tinha a vida dela, tinha as questões dela, mas eu tinha a minha. E eu tinha que dar continuidade à minha vida, independente de todas as questões que ela estava, né? E aí eu tive outro relacionamento, né? Eu pude olhar para mim como mulher, isso é muito importante para a gente. E eu casei, eu atravessei tantas coisas, né? Consegui fazer um pré-vestibular, consegui passar para uma faculdade de psicologia, estou no 3º período, estou fazendo curso, consegui viajar com suporte entre pares, consegui dar aula, e eu ficava assim, meu Deus, eu sou tímida, eu não consigo nem falar, eu estou aqui tremendo. Mas a sede de dizer isso, sabe? A sede de dividir isso, de dizer o quanto é o suporte entre pares para a vida da gente, familiar, sabe? Assim, porque nós somos uma pessoa que, muitas das vezes, a gente não tem a oportunidade. E quando a gente começa a participar do suporte entre pares, que a gente tem voz, que a gente ouve alguém igual a gente, falando como a gente, sabe? Um técnico, né? Um familiar, entendendo a nossa dor, é tudo, é aquilo. Eu acho que é isso, o sofrimento que vai curando o outro. E eu não poderia deixar de dar meu relato aqui, com todo o meu nervosismo, mas muita gratidão por eu poder estar aqui, porque vocês poderem estar aqui, conhecendo o trabalho Suporte Entre Pares, né? E lá no meu trabalho, né, por ser um trabalho apoiado, a minha diretora, ela super
me bota nos cursos, me orienta, me ajuda com os trabalhos da faculdade, né? Porque, assim, chegar na faculdade, depois de 20 anos que eu parei de estudar, com 57 anos, fazer um pré-vestibular e passar, e ser bolsista, gente, para mim é tudo. E isso é como é que fala? Isso, é isso. É isso, obrigada. Profissional, pode ser gente, qualquer pessoa, estamos abertos a fala, questões, perguntas. Vamos lá. Venha e se apresente. Boa tarde a todos, eu sou o Rodoval e sou do Clarice Lispector e faço parte daqui do Suporte Pares. Eu entrei no Suporte Pares porque um amigo teve um problema de saúde e depois disso eu me identifiquei cada vez mais com o Suporte Pares. Como assim? Eu comecei a entender melhor muitas coisas que eu não entendia, né, dentro do Suporte Pares e fora do Suporte Pares, favorecendo o meu desenvolvimento dentro do Suporte Pares. Comecei a compreender como tem pacientes ou usuários, como nós comunicamos, que passa até às vezes pior do que a gente passou. O Suporte Pares ajuda a acolher, a integrar a gente em uma coisa que se chama valorização, que às vezes nós somos desmotivados por algum motivo, perdemos algumas coisas e desistimos no meio do caminho. Dentro disso, o Suporte Pares faz você se valorizar e enriquecer todo o seu conhecimento que é valorizado. Que às vezes nós pensamos que nós somos para baixo, somos inferiores, e aqui dentro a gente é igual a todos, temos respeito e direitos de todos. E eu agradeço muito o Suporte Pares e todos por eu participar e entender melhor a vida como era. Que tem pessoas, às vezes, que a gente ajudando, vê que a gente é mais uma ajuda, um ouvido, que às vezes a pessoa não consegue falar com seus referências e consegue falar com a gente, que somos Suporte Pares. É muito importante isso para a gente, ter uma valorização que dentro do usuário e dentro da equipe. Muito obrigado a todos. Ok? Então, eu gostaria só de passar um último slide retomando aquela questão dos desafios. E aí a gente terminar a nossa conversa, né? Primeiro, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mundial, e no Brasil também. O crescimento, né, de forças de ultradireita que não querem investir em políticas sociais, que decresce, né, o financiamento de programas sociais, a saúde, educação, assistência social, né? Então, nós remamos contra a maré. E mesmo numa conjuntura como essa, e nós vivemos um período de 6 anos de contra-reforma psiquiátrica, tentaram destruir toda a rede de CAPS nesse período, a gente estava lá trabalhando. Então, assim, mesmo em conjunturas difíceis como essa, a gente vai criando o know-how, vai criando a experiência, né? Nesse momento nós estamos tendo a oportunidade
do Ministério da Saúde ficar sensibilizado e se propor, pelo menos, a um edital para alguns municípios também expandirem o nosso programa de suporte de pares. E a gente tem que cuidar para que esse não seja entendido como um programa de saúde mental para pobre e sem financiamento. Pelo contrário. Vocês viram o número de detalhes, né, a complexidade que é um programa como esse, e nós estamos nos propondo a assessorar o Ministério da Saúde para capacitar os programas de saúde mental municipais a implementarem isso e vocês terem um pouco dessa experiência em outros locais, pelo menos com bolsa de trabalho, né? E isso tem que ser assumido como direção política, aquilo que nós colocamos, né? Direção, fazer parte um componente da rede de atenção psicossocial. A questão da cidadania virtual, ser contratado e pago, ou pelo menos iniciar com bolsa de trabalho, né? Ter uma gestão, e é muito importante isso, né? Uma gestão sensível de emprego apoiado. A Denise falou muito disso aqui, sobre como é que a gente gere as dificuldades, a negociação com os profissionais, com os períodos difíceis, particularmente dos usuários, mas também alguns familiares também, porque eles cuidam, né, tem os momentos difíceis. E essa metodologia a gente está colocando para o Ministério da Saúde o seguinte: nós temos 2 tipos de expertise ou de conhecimento. Um é esse, que é mais a minha parte, que é entender como é que a gente constrói os processos grupais, né, como é que se constrói a política. Outro é a gestão disso, né, e é uma gestão delicada, negociada, com emprego apoiado, como é que a gente negocia com serviços, né? E uma capacitação inicial adequada. A gente está querendo transformar esse material aqui em um manual, com cada, vamos dizer, slide desse desdobrado, mostrando fontes para quem quiser se aprofundar, né? E depois ter o suporte do profissional apoiador. O suporte de pares não pode ficar sozinho. Ele tem que ser entendido pela equipe, a equipe tem que entender o que é o suporte de pares, indicar usuários e familiares para participar dos grupos e das atividades, e aí eles vão entender a potencialidade disso, né? O que hoje, quando a gente faz reunião com os diretores de serviço e os apoiadores, é muito legal ouvir o que hoje eles falam do nosso programa, né? E eles estimularam, e a gente teve uma luta enorme, e aí eu vou contar isso, para que os usuários familiares, os nossos trabalhadores, pudessem ter acesso a entrar no prontuário. E foi uma luta, teve abaixo-assinado, teve reunião, e na reunião com os diretores, eles falaram, apoiamos inteiramente. Fazer só algumas limitações, porque é importante que o usuário ou familiar tenha acesso ao seu próprio prontuário lá no serviço onde ele se trata. Mas, então, a gente não quebra esse direito ao acesso ao prontuário, mas isso vai ser feito lá onde as pessoas se tratam. E outras regrinhas também interessantes, né? Mas é uma luta de conquista dos profissionais e hoje eles defendem um suporte de pares e eles mesmos comunicaram à gestão, ao Hugo, o seguinte: nós queremos que os trabalhadores de suporte de pares tenham acesso praticamente integral ao prontuário para poder fazer evolução, contar todas as atividades. Porque eles estavam dependendo de um profissional abrir o seu acesso para poder fazer o registro. E isso criava uma situação muito constrangedora para os nossos trabalhadores. Então,
hoje nós temos esse apoio dos diretores e dos apoiadores, né? E a questão de conquistar também o acesso às reuniões de equipe técnica. Isso nós temos que fazer muito convencimento num programa federal, viu? É uma luta danada. Esses são alguns dos desafios que eu vislumbro nesse momento. E nós vamos, nós convidamos a Fernanda da Guia, que está lá hoje trabalhando junto à equipe do Departamento de Saúde Mental, para participar. Eles precisam conhecer no detalhe, ouvir vocês diretamente, né, dona Fernanda? Se você quiser falar um pouco dessa experiência de ouvir os trabalhadores aqui, seria muito legal. Quer falar um pouquinho? Vou ficar aqui, pronto, vou ficar aqui, pronto. Acho que de manhã até comentei, né, quando eu estava... Foi quase uma devolutiva, né, aquela segunda mesa. Eu perguntei, vocês fazem a escrita das narrativas, né? E agora de tarde teve a réplica, né? O professor Eduardo trouxe um livro de 2005, que eu cheguei atrasada na observação. Mas naquele momento, mais cedo, eu já tinha visto como era importante ouvir os relatos e as costuras, né, as singularidades, até para um efeito de transmissão, né? Porque quando eu venho aqui, claro, estou na posição, eu junto com a equipe, com a minha coordenação de trabalho, com essa missão de estruturar, né, um programa, né, do âmbito federal, mas eu venho numa posição também de aprender com a experiência, né, de quem já está trabalhando com o suporte de pares. Então, realmente, para mim, já logo no início, logo de manhã, eu já percebi que ou a leitura, não a escuta, no caso aqui, a escuta das narrativas, ela ajuda muito numa apropriação, a entender melhor, mais do que a leitura dos materiais já disponíveis, os manuais. Porque os manuais, eu trouxe mais cedo, eu conheço já faz tempo, né? Isso, o professor Eduardo, ele já sistematicamente, né, ia lá quando eu ia em Brasília, nos vários encontros, ele sempre leva o material, já tinha lido. Então, hoje eu posso dizer para vocês que do encontro de hoje, pelo menos para mim, né, eu avancei no entendimento do trabalho que está sendo realizado. Mas também não é suficiente. Acho que vou precisar de outros momentos, que aí já temos previsto o momento da supervisão e também possivelmente outros momentos no território mesmo, né? Eu acho que são oportunidades que são importantes para conseguir avançar, né, nesse entendimento do que está sendo realizado. E peço, inclusive, a generosidade, a paciência daqueles com quem eu vier encontrar, porque é isso, a gente está fazendo uma troca aqui também, né? Então, é isso. Tem uma questão de transmissão, gente. Acho que está todo mundo aqui é professor, né? Todo mundo aqui está trazendo sua experiência, está todo mundo ensinando, né? Está contando, quem conta um conto aumenta um ponto, mas é isso, a gente também tem traz a contribuição, né? Aumentar um ponto, no caso aqui, seria trazer uma contribuição a mais. Eu quero marcar algumas... Eu estou cansada, inclusive, assim, porque me exigiu bastante estar aqui hoje, sabe? Exigiu bastante também da minha disponibilidade e da cabecinha que está fritando. Alguns recortes que foram trazidos também do próprio programa, que é da ênfase na questão de gênero, né, na questão também das mulheres e mulheres negras, e acho bastante marcante que a gente teve relatos, foram 3 pessoas negras que trouxeram relatos, assim, são 2 mulheres. Acho que isso é muito importante, né? E tem uma dimensão, essa dimensão do ferido, que é o curador ferido, né? Também é uma dimensão importante da exploração das potencialidades, não é? E não a exploração do sintoma como demérito. Então, tem algumas dimensões muito importantes a serem pensadas aí, não só para o programa,
Mas acho que, para além do programa, o programa ele acaba sendo também, pensando em política pública, um dispositivo para a gente qualificar um pensamento sobre saúde mental, saúde coletiva, saúde mental coletiva. Então, para mim, me remeteu, foi um avanço de aprendizado também, pensando até em manuais, né, Manual da Saúde Coletiva, a gente tem ali um primeiro escrito, que é até a professora Paula Marante também, que fala dessa aproximação de campos, a gente recorta daquele momento, aquele manual, que já faz muito tempo, a gente vem para o dia de hoje como um dispositivo, né, um programa, ele traz para a gente esse avanço do que é esse diálogo, né, de saúde mental coletiva, né, e com muitas especificidades que eu acho engraçado, né, a pessoa marcou muitas vezes, olha, isso aqui não é um barateamento, não é, porque o grupo não é menos, e não é menos mesmo, né, a gente tem diferentes formas de respostas para diferentes situações. Também, durante esse aprendizado, essa escuta de vocês, deu para ver como é que é uma estratégia desmedicalizante. Esse conceito, embora esteja colocado nos seus livros também, não é um conceito que você traz assim, de uma forma muito frontal, né? Você traz outros conceitos, mas para a gente, na política, a gente tem dialogado com vários grupos, a gente tem dialogado também com esses conceitos, e acho importante, ajuda também, potencializa esse outro pensamento como uma estratégia desmedicalizante. Como assim? Se a gente vê primeiro a doença e o sintoma, qual vai ser o diagnóstico determina a conduta, né, gente? Isso é clássico, né? Se a gente vê primeiro o diagnóstico, né, de doença, né, de transtorno, a gente tende a ter uma conduta que é compatível com o diagnóstico. Então, na medida em que a gente trabalha com os grupos, e, né, com essa característica do suporte de pares, a gente é uma estratégia desmedicalizante. Então, muito rico, e é isso, acho, para o momento, né, isso que eu tenho para contribuir, e quero ter a oportunidade de aprender mais, e já vejo que eu vou ter um duplo trabalho, assim, que é o trabalho da experiência, mas já estava ali me conscientizando também, tem um outro trabalho que é um trabalho de leitura, assim, sabe? De leitura também. A gente está falando aqui dos fundamentos, não é isso? Dos fundamentos técnicos. Então, tem uma outra dobra de leitura que eu já estou me propondo a fazer, até estudo acadêmico, mas é que eu vou precisar fazer também para conseguir avançar nessa dobradinha, né? Dos fundamentos com a experiência. E, bom, mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, né? E eu acho que a Fernanda, a gente trabalhou junto na relatoria da 5ª conferência, ela é uma pessoa completamente aberta a essa relação democrática, horizontal, valoriza o protagonismo das pessoas usuárias, e não é à toa que a gente fez questão que ela tivesse aqui, puder, né, ver, vamos ver esses depoimentos ao vivo, e nós vamos fazer logo a gravação, você vai poder passar para os seus colegas lá do Departamento de Saúde Mental, para você passar um pouco do que você viveu aqui para eles entenderem um pouco essa dinâmica, né? Fora o material todo que a gente disponibiliza, e vamos tocar para frente essa luta, né? Mais alguém quer falar? Juliana? Tá, obrigado. E eu queria também parabenizar toda a equipe do Transversões e também do Observatório de Saúde e também da Secretaria, né, Municipal de Saúde, da Superintendência de Saúde Mental, pela realização do encontro. Não sei se vocês notaram, estamos fechando na hora, respeitando. Pobrezinho não teve grandes recursos aqui, porque são recursos nossos mesmo, mas eu acho que nós estamos sabendo fazer um encontro. É isso aí. Muito obrigado, então, a todos. Quero ouvir a Juliana encerrar, então. Não, só agradecer, assim, pelo apoio, né, do IPUB, que foi super solícito com relação à marcação do auditório, ao Mauro e ao Sidney, que estão ali no cantinho, né, ficaram o dia todo ajudando a gente na transmissão, e o Daniel, da PR7 também, que ficou o dia todo aqui com a gente,
Então, gente, obrigada pela presença de todas as contribuições foram ótimas, assim. E agora a gente vai trabalhar para editar e para publicar. E aí a gente está com o e-mail de vocês, e aí a gente tem esse compromisso, né, de divulgar assim que estiver liberado, tá? Obrigada e bom retorno a todos.